Saudações sustentáveis, pessoal. Aqui é o professor Paulo Vieira. Neste vídeo nós vamos tratar sobre alguns elementos introdutórios das cidades contemporâneas. Tendo em vista que nessa disciplina, sistemas urbanos, nós temos aí como objetivo tratar dos principais sistemas que são utilizados em nossas cidades para planejamento, na operação, monitoramento, para toda a gestão das nossas cidades. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma abordagem introdutória de alguns pontos chave aí dessas cidades contemporâneas que a gente vem trabalhando. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre distribuição populacional, desenvolvimento formal das cidades, intervenções e ocupações desordenadas, consequências do modelo formal de urbanização e política pública orientadora aí desse tipo de cidade. Então, trago aqui primeiro uma definição sobre cidade. É definida, então, cidade como povoação que corresponde a uma categoria administrativa, em Portugal superior à vila, geralmente caracterizada por um número elevado de habitantes, por elevada densidade populacional e por determinadas infraestruturas, cuja maioria da população trabalha na indústria ou nos serviços. Uma segunda definição, que seria o conjunto dos habitantes dessa povoação. Terceira, parte dessa povoação com alguma característica específica ou com um conjunto de edifícios e equipamentos destinados a determinada atividade. Quarta, vida urbana, por oposição à vida no campo. Quinta, território independente, cujo governo era exercido por cidadãos livres na antiguidade grega. Sexta, sede de município brasileiro, independentemente do número de habitantes. E oitava, parte dessa povoação com alguma característica específica ou com algum conjunto de edifícios e equipamentos destinados a determinada atividade. Ainda a respeito dos conceitos introdutórios, chamo a atenção aqui para alguns deles. Conceitos de cidade, segundo o IBGE, é toda sede de município. Para a ONU, é um aglomerado de pelo menos 10 mil habitantes. Cidade pequena são aquelas que contam com menos de 50 mil habitantes. Cidade média pequena, de 50 a 100 mil habitantes. Cidade média conta com 100 mil a 300 mil habitantes. Cidade média grande, de 300 a 500 mil habitantes. Cidade grande, contam com mais de 500 mil habitantes. Metrópole, contam com mais de 1 milhão de habitantes. E as megacidades, que são cidades aí com mais de 10 milhões de habitantes, e rápido processo de crescimento. Atualmente existe aí 33 ou aproximadamente 33 cidades, megacidades no mundo, que concentram em aproximadamente, nessas 33 cidades, 10% de toda a população mundial. No Brasil, a gente tem aí o Rio e São Paulo, o Rio principalmente em função do seu conjunto metropolitano. E ainda a gente tem um conjunto de cidades denominadas cidade global, que seriam aquelas cidades consideradas como importantes no sistema econômico global, efeito direto e tangível sobre assuntos globais através de meios socioeconômicos. Então, são aquelas cidades polo aí para questões econômicas ou questões culturais, e cidades onde a gente tem uma diversidade cultural, econômica, e que é um ponto de referência para tecnologias e serviços
nesse mundo globalizado que a gente vive. Entrando então na questão da distribuição populacional e falando um pouquinho sobre a urbanização no Brasil, a gente traz alguns dados aqui então para sintetizar um pouco esse perfil dessas cidades brasileiras. A gente tem então, né, esse famoso gráfico aqui da curva, né, de urbanização versus a concentração rural e a concentração urbana, né, onde a gente tem uma ocupação urbana brasileira marcada aí por um processo acelerado de transformações e que predominantemente rural para urbana, passando então pelo processo de urbanização. Aí a gente vê aqui no gráfico, né, nós temos aqui nesse eixo horizontal o período, né, está em escala aqui de 10 anos, né, a partir de 1950. Nesse eixo que a gente tem aí o percentual da população, né, e aqui uma projeção da população em milhões de habitantes. Então, a gente vê a curva, né, da concentração da população na área urbana elevando, né, acentuadamente a partir da década de 50, enquanto a curva da população rural, né, ela se reduzindo a partir da década de 50. Isso coincide com a questão do êxodo rural, né, desse aumento dessa curva aqui, mas também em função do crescimento populacional, né? E aí a gente chega, né, numa situação, né, monitorada aí pelo IBGE no censo 2010, onde a gente tinha aí menos de 20% da população brasileira, aproximadamente 20%, né, de 15% a 20% da população brasileira vivendo na área rural e de 80% a 85% da população brasileira vivendo, né, nas áreas urbanas do país. E a densidade demográfica apresentada, então, nesse outro gráfico aqui, a gente também tem uma representação interessante, que ela traz, então, essa maior densidade demográfica concentrada mais próximo da costa, né? Que seria, então, essa ocupação territorial nossa ocorre ainda, né, mais próximo da costa, lembrando que, né, a ocupação do território brasileiro pelos europeus, né, vieram então nesse sentido, né? Nós passamos aí alguns séculos, né, dessa colonização sendo sitiada na costa, estritamente na costa, com poucas exceções na área no interior do país, né? E aí a partir do século XVIII, né, a gente já começa a ter uma colonização maior de algumas, né, áreas interiores, né? Mas ainda a gente vê essa predominância, né, dessa densidade demográfica na região costeira brasileira, né? Um outro gráfico aqui, uma outra projeção aqui que é bastante interessante, seria a gente observar esse povoamento a partir aqui do final do século XIX, né, lá, 1872, a gente então tem, né, já, né, nesse levantamento aqui do ano de 1920, né, esse povoamento, como era o povoamento no território brasileiro, né, sempre marcado aí na costa, mas a partir dos anos aí, já do século XX, né, então de 1920, aí já em 1950 a gente já observa uma colonização, né, uma ocupação mais adensada, mais, né, representada aí na região do centro do país, né, na região sudeste, né, puxando para o centro do país, né, mais para o Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, puxando um pouco para o sul da Bahia, né, e também estendendo isso para as regiões do centro-oeste, né. Já em 1980, já quase no final do século XX, a gente então, já quase, né, assim, 20 anos antes, né, mas já em 1980 a gente já observa bem esse povoamento, né, com essa formação de cidades, né, formalizadas aí no país, então aumentando bastante, né, até chegar, né, na primeira década do século XXI aí,
com a consolidação, então, dessas sedes municipais, né, que são esses pontinhos que a gente está vendo, né, desses povoamentos, então, que se tornaram esses municípios. E como que é a distribuição, né, da população em áreas rurais no Brasil? Também é uma observação importante a gente fazer, né? Então, o censo aí, ele indica que, né, de 2010, que aproximadamente 29 milhões de pessoas residiam em localidades rurais, né? Totalizando aí 8,1 domicílios rurais, né? Propriedades e casas aí na área rural, né? E a distribuição rural a gente vê aqui nessa legenda, né? Através dessas tonalidades aqui, qual que é a concentração, né? Onde que a população rural está mais concentrada, né? E aí a gente observa, né, que na região sudeste, né, com Minas Gerais, aí já iniciando no Nordeste, aqui na Bahia, já tem uma concentração rural também bastante, né, elevada, né, comparada então às outras regiões do país, né, o Norte, Centro-Oeste, né, já tem uma concentração rural menor, né, do que a região Sudeste, Sul e também, né, aqui no Nordeste, né. O grau de urbanização também é uma outra informação interessante a gente observar, né? Então, que vai identificar para a gente, né, onde está mais urbanizado, onde a gente tem, né, as cidades, né, com essa característica mais urbana, né, do que rural, né? Então a gente tem lá, né, esse mapa aqui, né, esse infográfico, né, está apresentando para nós aqui né, um grau de urbanização em função dessa escala aqui, né, vermelha, amarela e verde aqui, onde a gente tem, né, a unidade populacional com o alto grau, passando por moderado ao baixo grau, né? E então, com alto grau, a gente tem aí em torno de 75% da população residente em áreas de ocupação densa, né? Elas estão aí nessa condição. De moderado grau de urbanização, nós temos aí de 50% a 75% da população residente em áreas de ocupação densa, né? E o grau baixo, o baixo grau, é aquela que a gente tem menos de 50% da população residente em áreas de ocupação. Então, a gente, retornando aqui para o nosso infográfico, né, a gente observa bem quais são os municípios, né, estão aqui caracterizados, né, por essas cores, né, a sua condição de grau de urbanização, né. Então a gente observa que a região sudeste é aquela região onde, né, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, né, e o Espírito Santo aqui também, mas a urbanização se concentra mais aqui nessa região de São Paulo, né, pegando aqui o Triângulo Mineiro, a região do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro também, né, esses municípios aqui são municípios maiores, né? Então parece que é um elevado nível, né? Mas é porque o município é muito extenso, né? O território do município é muito grande. No entanto, não significa que ele tem uma população muito grande, né? Ele sim, ele caracteriza como uma população de mais de 75% das pessoas, né, 75% das pessoas vivendo na área urbana, né? Mas são poucos municípios na região norte, né? Na região nordeste também, né? A gente vê que predomina muito na região nordeste, com exceção, né, próximo das capitais, né? A gente observa que tem um grau de urbanização, né? Com essa concentração de população, mais em torno desse grau moderado, de 50% a 75% da população vivendo na área em ocupações densas, né? Da mesma forma também a gente observa, né, no Centro-Oeste, com exceção, né, das proximidades das capitais, o Sul também. Essa figura aqui eu acho ela bastante interessante, né, porque ela traz para a gente uma
essa dimensão dessa urbanização, né, através da iluminação artificial que a gente, né, provém nas nossas cidades, né? Então é uma imagem de satélite, né, da NASA, onde a gente vê o planeta, né, em diversos momentos aqui juntando, né, os hemisférios aqui. Então, no momento, né, onde todo mundo está sendo visto aí no escuro, então a gente vê essa luminosidade, né, de todo o planeta aí, a gente observa bem onde as regiões mais urbanizadas, né, com essa característica, então, da iluminação. Então, a gente vê, né, o norte, a América do Norte, né, os Estados Unidos, o Canadá, nas Américas, né, a região mais urbanizada, o México também. No Brasil, a gente observa, né, aquela região central nossa aqui, São Paulo, o sul de Minas, né, o Rio de Janeiro. A gente já observa também bem intenso na Europa, né, a Índia. Então, a gente vai vendo os locais de maiores concentrações de população, né, e aí identificando, então, os pontos mais urbanizados, né. Um outro dado que é bastante interessante também a gente analisar em termos de cidade seria a distribuição populacional dos nossos municípios, né? Então, esse gráfico traz aqui faixas, né, de municípios, tá? Que seria o tamanho populacional dos municípios, né, em número de habitantes, tá bom? Então, aqui, olha, nós temos aqui segmentado, né, de municípios até 5 mil, de 5 mil até 10 mil, de 10 mil até 20 mil, de 20 mil até 50, de 50 a 100, de 100 a 500 e acima de 500. E aí nós temos duas barras aqui, então nós podemos observar pela legenda, né, vermelho e azul. A vermelha, então, seria a população, né, e a azul o número de municípios. Então, a primeira observação que nós podemos fazer aqui, né, de forma mais geral, seria que até 50 para uma cidades, né, até 50 mil habitantes, a gente tem aí em torno de 88% dos municípios brasileiros, né, tem até 50 mil habitantes. Então, seria aí aproximadamente 4.915 municípios, que teria uma representação de 32% da população, né? Não corresponde aí, né, àquela população que seria em função do número de cidades, né? Então, somente 32% da população está distribuída na grande maioria dos municípios, que é em torno de quase 90% dos municípios, né? Até 20 mil habitantes, municípios de até 20 mil habitantes, que nós temos aqui uma representação de 67% dos municípios, né? Então, cidades pequenas, né, de 20 mil habitantes, eles chegam aí a corresponder a 3.732 cidades, né? É um número também bastante expressivo. Até 10 mil habitantes, quase que a metade das cidades brasileiras, né, corresponde a essa concentração de população, chegando aí a ser aproximadamente 2.451 municípios, né, e até 5 mil habitantes, nós temos 22% dos municípios. Em relação aqui também às cidades mais populosas, né, então, em 2014, tá? Esse dado aqui já é uma estimativa, né? Um dado do IBGE baseado no censo de 2010, mas a partir das estimativas populacionais, né? Então, ele consta que em 2014 nós tínhamos aí uma população de aproximadamente 113 milhões de habitantes, né? Que correspondia aí um pouco mais da metade da população, né? Quase 56% da população residindo em apenas 5,4% dos municípios. Então, esse é um outro fato muito importante para a gente observar em termos de nossas cidades,
Primeira seria aquela onde estão as nossas cidades no território. Nós vimos que a maior parte das cidades estão concentradas, né, na região costeira, né, e próximo das capitais também, né, e que essas cidades, a população não estão distribuída de forma uniforme nelas, né? Então a gente tem muitas cidades com um número, né, baixo de população, né, enquanto a gente tem, né, poucas cidades aí, em torno de 5,4 cidades, né, 5,4% das nossas cidades, então, onde vivem aí praticamente metade da população brasileira, né? Então, isso é importante a gente também trazer essa observação, né? A priori, assim, sobre as nossas cidades. Número de municípios aqui, olha, esse outro gráfico ele traz aqui uma informação sobre o número de municípios, o grupo de tamanho populacional, que é esse tamanho que a gente, né, viu aqui. Então, está iniciando ali municípios até 20 mil, depois de 20 a 50, de 50 a 100, né? Então, o gráfico aqui, ó, deixa eu botar, o gráfico ele, né, traz aqui na sua escala, né, qual que é o tamanho da população dos municípios, né? Iniciando de 20 mil, e aí vai a faixa de 20 a 50, 50 a 100, 100 a 500 e acima de 500. E aí esse gráfico traz para a gente a taxa de crescimento, né? Taxa geométrica de crescimento que ocorreu do ano de 2014 e 2015 nesses municípios, né? Então, na legenda, a gente vê aqui o percentual, né, de crescimento, né, dentro desse grupo de municípios, né? Então, até 20 mil habitantes, né, a gente tem aí aproximadamente 3.732 municípios. E aí ele informou que, olha só, deixa eu puxar aqui uma informação para ficar mais objetiva, né? Então, o crescimento máximo que a gente teve nessas cidades, nesse período de 2014 a 2015, foi apenas de 2%, o máximo que a gente viu de crescimento nas cidades, né, o crescimento populacional delas, de 2%, que ocorreu em apenas 5% dos municípios, né? E a gente observa que isso ocorreu em todas as faixas de cidades aqui distribuídas, né? Em todas elas teve esse crescimento acima de 2%. Uma outra informação que é a redução, né? Ou a taxa de crescimento negativo das cidades, que é aquele que representa menor que 0%, né? O crescimento, né? Então, teve um decréscimo aí e ocorreu em 24% dos nossos municípios, né? E ocorrendo mais fortemente, nós observamos também, nessas cidades de menor porte, né? Cidades de 20 mil, 50 mil habitantes, né? Que concentraram as menores taxas de crescimento, né? Em primeiro lugar, aqui nós estamos vendo que foram cidades até 20 mil habitantes. Então, essas cidades menores, como nós sabemos, elas, né, elas sofrem com a falta de recursos, com a falta de alternativas para poder diversificar a economia, né? Então, certamente isso influencia muito, deve ter influenciado muito aqui nessa redução do crescimento populacional nessas cidades, né? Um outro elemento que a gente vai trazer aqui da caracterização das cidades são algumas formas convencionais do desenvolvimento delas, tá? E os espaços criados, né, nesse desenvolvimento urbano. Então, a gente tem aí como conceito de desenvolvimento das cidades, diferentemente do conceito de crescimento, né? No desenvolvimento, a gente então observa que as cidades desenvolvem conforme suas categorias dimensionais, né? Então, exemplo, tamanho, o tipo da população que nela precisa habitar, viver e trabalhar, né? Suas funções urbanas, então, exemplo, turístico, industrial, mineradora, portuária, administrativa, religiosa, né?
E aí, então, remete para nós nesse conceito aqui de desenvolvimento urbano, que é o ato de planejar o crescimento das cidades, de forma a garantir o acesso seguro, justo e digno da população aos serviços urbanos. Exemplo, mobilidade, infraestrutura, saúde, educação, saneamento, qualidade ambiental, né? Então, o desenvolvimento urbano não é meramente um aumento da área urbanizada, que seria esse crescimento, né, da área urbana ou crescimento populacional, né? Então, esse desenvolvimento urbano tem que vir aí com essa garantia de acesso seguro, justo e digno de todos os serviços públicos para todos os habitantes daquela cidade, tá? Então, esse é o conceito de desenvolvimento urbano. E aí a gente tem alguns tipos, né, de desenvolvimento urbano, por exemplo, como a expansão, né? Nesse processo de desenvolvimento, a gente está vendo aqui na figura, né? Por exemplo, um projeto lá para o setor noroeste de Brasília, um outro projeto de loteamento em Caruaru, no Pernambuco. E aí ele é provindo desse tipo de crescimento, que é de expandir a cidade, a partir aí de alguns elementos que é o parcelamento do solo. Então, foi pego uma gleba grande, e essa gleba foi dividida em vários lotes, né? Foi feita uma urbanização, ou prevê uma urbanização para aquele novo território que vai ser ocupado, né? Naquela nova área que vai ser ocupada. Então, essa urbanização com todos os serviços, infraestrutura, e prevê então edificações, e nele não tem as edificações existentes, né? Então, uma área onde não existe edificação existente, uma nova área onde foi feito esse parcelamento, esse fatiamento do solo ali, né? Pegou uma fazenda grande, uma área grande, e aí dividiu ela, urbanizou, né? E aí coloca então para ser edificada e construída pelos aqueles que vierem a ocupá-la, né? Traz ainda como atividades rurais ocupação espontânea, isolada e pontual de usos com finalidades urbanas, né? Então, pode estar mais isolada, né, essa área de expansão urbana. A área é um outro tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento por consolidação. Então, a gente tem duas figuras aí remetendo a esse tipo de desenvolvimento, que seria, né, em São Paulo, lá no Portal do Morumbi, uma figura aí, uma foto, e a outra que seria de Boa Vista, em Roraima, né? E aí, então, a gente tem ele caracterizado, a consolidação, pelo parcelamento daquela área também, então, né, o fatiamento dos lotes ali, a urbanização dessa área, uma área, então, que não tem urbanização, né? E a edificação em processo de consolidação, porém não necessariamente de modo coordenado, né? Então, nessa área pode ter ocorrido em algum momento algum tipo de edificação, né? E ela vem se consolidando, né? Então, não é uma área que é inexistente de edificação. Então, está consolidando aquela área dentro da cidade, dentro do município, dentro do território, né? E uma outra forma seria o adensamento, né? No adensamento ocorre o parcelamento, a urbanização e edificações consolidadas nas áreas centrais das cidades, né? Então, que causa aí essa tendência ao adensamento, onde a gente começa a verticalizar principalmente, e aí aumentar o número, né, de habitantes, né, de moradores naquela área. Então, a gente está adensando, colocando mais gente ali naquele mesmo território, e isso ocorre, né, muitas vezes em função desse processo de verticalização, né, de consolidar aí através dessa forma. Só para a gente ter um dado assim do que seria esse adensamento, né, e para ter essa sensibilidade, né, e ela depois, ao longo do curso, né, vocês vão ver que tem tantas funções, pensar no adensamento populacional, né? Hoje em dia a gente vive uma situação muito delicada por causa da Covid. Então, uma área mais adensada pode gerar um risco maior, né, de contaminação e tal, mas para vários serviços públicos é importante a gente pensar no número mínimo
de densidade populacional, de um adensamento, né? Então, para a gente ter uma noção, né, de algumas cidades. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, para essa área territorial que ele tem de 1.200 km², tem um adensamento aí de aproximadamente 5.265 habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo, né, com uma população acima de 10 milhões de habitantes, né, tem um adensamento maior de 7.398 habitantes por quilômetro quadrado. Belo Horizonte também tem um adensamento bem elevado comparado às outras cidades, né, que a gente tem no país. Tem um adensamento aí de aproximadamente 7.167 habitantes por quilômetro quadrado, concentrando aí uma população no seu território. A gente vê que Belo Horizonte tem um território bem menor do que São Paulo e Rio, né, e a população menor, mas acaba, em função do território, né, da sua área territorial, a sua densidade populacional sendo maior, inclusive, que a do Rio de Janeiro, que é considerado uma mega cidade, quando, né, se vê aí como integrante também o conjunto metropolitano, né? O Brasil, a média, né, de densidade populacional é em torno de 23 habitantes por quilômetro quadrado, né, que é equivalente a uma área de 100 quarteirões, né, para a gente pensar, né? Então, seria 23 habitantes, quase 24 habitantes, vivendo aí, né, em 100 quarteirões, né? Essa seria mais ou menos a nossa percepção dessa área. No Sudeste, né, a gente tem um adensamento de 94 habitantes por quilômetro. Aqui para pegar alguns exemplos, né, de fora também, né? Nova York, em torno de 7.000 habitantes por quilômetro quadrado, então Belo Horizonte, São Paulo maior. E Ouro Preto, né, tem aí uma densidade em torno de 57 habitantes por quilômetro quadrado. Outra característica interessante das cidades, a gente já começa a observar, depois para até, né, quando for trabalhar aqui nessa disciplina, os sistemas urbanos, inclusive nesse processo de desenvolvimento da cidade, né, seja de expansão, de consolidação, e no caso aqui está mais específico na questão da consolidação, seria enxergar dentro do território os vazios urbanos, né, para depois pensar nessa consolidação. Então, esse aqui é um mapa que a gente tem de uso e ocupação do solo, mas nessa linha, né, amarela está representando o limite urbanizado, né, o território do município em relação, não o território todo, mas da sua área urbanizada, ou da sede do município, né? Então, a gente observa algumas, né, nessa imagem de satélite, onde a gente fez então, esse trabalho de delimitar, né, o que é a área urbana do município, esse limite territorial aqui, né, o limite da área urbana, né? A gente faz então esse trabalho aí para identificar, e aí a gente observa essa cidade aqui, a cidade de Ouro Branco, uma cidade que tem aproximadamente 45, 50 mil habitantes, né? Fica ao lado de Ouro Preto, e aí a gente vê um processo de consolidação urbana, né? Desses vazios urbanos, são aquelas áreas, né, que a gente vê aqui na figura sem, né, essa tonalidade cinza, né, que representa, né, as nossas edificações, vias, né, toda essa impermeabilização do solo, essa alteração, né, do solo, né, então fica bem visível nessas imagens satélite. Então, a gente vê aqui dois casos interessantes de consolidação da área urbana, de áreas, né, onde tem vazios, né, que estão sendo consolidadas em novos loteamentos ou novos parcelamentos do solo, né? Então, trago aqui dois exemplos para vocês, né? Esse é um tipo de desenvolvimento, né, da cidade a partir aí de consolidação de áreas vazias dentro do seu espaço, né, urbano ali. Então, seriam bairros planejados, né,
ou esses famosos loteamentos, né? Então, eles se tornam, então, bairros ali do município a partir do planejamento estabelecido em função aí dessas diretrizes urbanísticas. Só para trazer como uma ilustração aqui bem breve, bem geral, né? Uma planta aqui de um projeto urbanístico, né? De um desses bairros aí, não desses dois que eu mostrei anteriormente, mas também na cidade de Ouro Branco, né? Onde vocês vão estar trabalhando muito com esse tipo de produto, né? Que é o projeto urbanístico para novas áreas de loteamento ou novas áreas urbanas, né? Onde tem a representação das vias, né? A gente vê aqui a representação dos tipos de vias, né? Da elevação do terreno, das cotas, né? Das alturas, das curvas de nível, né? Dos desníveis que o terreno tem, e o que eu acho que é o mais assim complicado, né? O que é o mais elaborado, né? Talvez melhor dizer dessa forma, é fazer então esse desenho, né? Da ocupação do, do, do terreno, né? A partir aí daquela necessidade, que são os lotes, né? Então, nessas duas figuras aqui a gente vê também dois tipos, né? De ocupação, né? De um novo loteamento, né? Desse parcelamento, pegou aquela área toda e parcelou ela, né? Esses lotes, então encaixar esses lotes, e aí esses lotes vocês vão ver que dentro do planejamento urbano ele tem lá um tamanho mínimo, um tamanho máximo, se for para uso residencial, para uso comercial, para uso misto, vai ser um bairro com características, né, de uso residencial, de uso industrial, vai ser uso misto, então isso tudo, né, vai ser então considerado para poder fazer esse design aí dessa nova área a ser urbanizada, né? E aí eu chamo a atenção aqui para algumas das necessidades, né, que a gente tem nessas novas áreas urbanas, que está, né, direcionado lá nas normativas, por exemplo, nesse caso aqui, a indicação de remanescente florestal, né? Então, às vezes, essas novas áreas estão próximas de remanescente florestal, que não é computado, por exemplo, para uma necessidade que é no quadro de áreas úteis para o loteamento, né? Então, tem que excluir essa área de remanescente florestal. Então, se o órgão ambiental falou, olha, não, lá tem uma mata, né, uma mata em estágio avançado de regeneração, né, dificilmente vai ser mata nativa para essa região que a gente está no sudeste e tudo, mas em outras regiões pode ter, né, próximo mata nativa, aí fica mais difícil ainda, né, mas essas matas que a gente está aqui, nessa condição que elas se encontram, né, estando uma mata numa condição mais avançada de regeneração, uma mata mais adensada e tudo, então ela tem que ser excluída, né, da área total do terreno. Então o terreno, para ser parcelado, tem que excluir essa área, né, e proteger ela, e depois então ele dividir, né, e aí nessa divisão de interesses que tem desse terreno, né, primeiramente vai ter lá, né, por parte do empreendedor, os lotes, né, do interesse público as vias, aí também entra já, né, uma indicação que ele tem que manter uma área verde dentro dessa área total, mesmo que no entorno tenha esse remanescente florestal, né, tem que ter área institucional, então ele tem que reservar uma parcela daquele terreno para poder construir ali pelo órgão público, né? Muitas vezes ele pode até fazer como contrapartida o empreendedor, mas na maior parte das vezes é o órgão público que depois constrói uma praça, constrói uma escola, um posto de saúde, então ele tem que retirar então parcela dessa área para fazer, né, para entregar para essa área institucional, assim como para a área verde, né? Então, isso é da forma planejada, né, que a gente estava vendo aqui das formas de desenvolvimento da cidade, da forma planejada, né? E aí a gente viu os tipos e, né, e um novo bairro aqui, como que seria, né, em termos de ocupação, né, dos usos aí dessas áreas e tal. E agora a gente vê algumas formas, né, alguns tipos de desenvolvimento da cidade à margem do mercado, né, e das políticas públicas, tá bom? Essas consolidadas aí. Que são os adensamentos ou cortiços, né,
Então, esses prédios onde vão sendo ocupados, principalmente dentro de áreas dos centros das cidades maiores, né, das capitais. Então, sem nenhum planejamento, vai utilizando esses prédios que muitas vezes não foram construídos para serem habitações, né? E ali vão vivendo várias famílias em áreas muito pequenas, né? Mal planejadas, né? Uma outra forma é a consolidação em favelas, então aquela área do vazio urbano que a gente viu, se a gente não ocupa ela de forma planejada, urbanizada, ela acaba podendo se tornar, né, numa área, né, consolidada aí como subnormal, como o IBGE coloca, né, essas áreas não urbanizadas, né, popularmente conhecida aí nas grandes cidades como favelas, né, onde então a gente tem essa consolidação de um vazio que muitas vezes também não é uma área adequada, né, a gente está em área de deslizamento, área de encosta, a gente vai ver muito esse tipo de ocupação também próximo de rios, né, então locais que a gente considera de risco, né, então aqui na engenharia urbana, vocês vão trabalhar bem com essa questão de riscos urbanos, né? Uns voltados aí à questão da geotecnia urbana, né? Vão utilizar essa ferramenta do curso de engenharia urbana, né? Essa formação que vocês vão ter da geotecnia urbana para verificar, para buscar alternativas, né? Para minimizar problemas de escorregamentos, né? De áreas de deslizamentos e por aí vai, né? Então, que acaba, né, sofrendo muito nessas áreas onde foram consolidadas, como as favelas. Um outro tipo, que é a expansão, né, em áreas, né, que a expansão, né, essa que está fora dessa área urbanizada, né, que não é adensamento, não é consolidação, é aquela área mais afastada onde foi, né, grilada, né, ela foi então ocupada de forma irregular aí, não planejada e que muitas vezes visa o interesse econômico de alguns, né? A gente trazendo aqui um detalhamento dessas áreas irregulares, né? Ou aglomerados subnormais, como o IBGE denomina, né? Então tem um dado aqui do IBGE que ele, né, informa que no censo de 2010 foram mapeados 6.329 assentamentos irregulares, perfazendo mais de 3 mil domicílios e 11,4 milhões de pessoas nessa condição no país, né, vivendo em áreas irregulares, possivelmente numa daquelas 3 que eu falei anteriormente, né. Nós vamos ver aqui um detalhamento mais à frente desses dados também. Regiões metropolitanas, aqui, ó, com mais de 1 milhão de habitantes, abrigavam 88% desses domicílios, né? Então, nós observamos aí que essa parcela aqui, mapeada pelo IBGE, né, esses assentamentos irregulares mapeados pelo IBGE, eles estavam, né, quase que 90% em regiões metropolitanas, né, concentrado em região metropolitana com mais de 1 milhão de habitantes, né? Então, traz aí uma informação que a grande maioria desses brasileiros não dispõe de serviço regular de saneamento básico e sofre com doenças e poluição. Não só o saneamento, né, mas como não são áreas urbanizadas, serviço de transporte, serviço de educação, saúde, tudo isso aí, né, ele não é atendido nessas áreas. Essa tabelinha traz então para a gente aqui o número de domicílios particulares ocupados e a população residente em domicílios particulares ocupados total e em aglomerados subnormais, que seriam essas áreas irregulares, né? E número de aglomerados subnormais nas nossas regiões geográficas, né? Então, a gente pegando aqui para a região sudeste, né? A gente tinha um número de aglomerados subnormais, né? Concentrava o maior número de aglomerados subnormais na região sudeste, né? Dessas áreas irregulares aí. Então, população residente aqui, olha, em domicílios particulares ocupados, né? Em aglomerados subnormais na região sudeste, ó,
aproximadamente 5.600.000 brasileiros, né, e brasileiras vivendo em habitações irregulares, em áreas, né, irregulares nessa região, na nossa região sudeste, né? O número de domicílios, olha, aproximadamente 80 mil domicílios, né? Então, aquele dado inicialmente, né, que eu tinha falado, né, em torno de 11,4 milhões de brasileiros e brasileiras em 6.329. Agora, tem uma observação importante desse dado, é que esse mapeamento do IBGE só considerou aglomerados subnormais como mais de 50 domicílios. Então, aquelas pequenas áreas de ocupação ou áreas irregulares abaixo de 50 domicílios, que muitas vezes estão presentes aí nas áreas de cidades menores, né, não foram aqui consideradas nesse levantamento do IBGE. Então, se a gente fizer uma reflexão, né, considerar as nossas cidades pequenas aí, né, as cidades nossas até 50 mil habitantes, que representam quase que 90% das nossas cidades, a gente então pode considerar que a gente tem um número muito maior, né, de brasileiros e brasileiras aí vivendo em áreas irregulares, porque a gente sabe que nas cidades menores a gente tem ocupações menores que nesse estudo não foi considerado. Então o número é muito maior, né, do que esse de ser em torno aí de 11,4 milhões de brasileiros, né? Dados sobre habitação, né? Então, nessa linha aí da ocupação urbana, desenvolvimento urbano, da moradia, né? E aí remetendo à habitação, né? Que é uma demanda importante da cidade, né? A gente então observa nesse gráfico aqui, desse estudo que o IBGE apresentou em 2017, né? A proporção de municípios com plano municipal de habitação e com plano municipal de habitação articulado com o plano diretor municipal. Então, um instrumento importantíssimo que vocês vão estar trabalhando para a gestão das cidades é o plano diretor municipal, né? Então, esse plano diretor ele tem que, né, os outros planos setoriais têm que articular com ele, né? E o município tem que ter um plano diretor, inclusive, sempre atualizado, né? Que funcione, que não esteja só na gaveta, né? Um plano de gaveta, como a gente fala, mas um plano que, de fato, ele é utilizado no seu dia a dia e respeitado, não só por quem está gerindo a cidade, mas também pelos seus usuários, né? Então, por todos. E aí, assim, esse gráfico traz para a gente aqui algumas informações. Eu queria destacar primeiro, né, a situação do Brasil, né? Então, a gente vê pela escala aqui, ó, de azul aqui, ó, com plano municipal de habitação. A gente tem, então, 39, quase 40% dos municípios, né, na ocasião, apresentava o plano municipal de habitação e aí articulado, plano municipal de habitação articulado com o plano diretor, a gente via então que o número cai bastante, em torno de 26% só, né? Voltando aqui para a nossa região sudeste, olha, uma das regiões onde a gente tem menor percentual de municípios com plano, né? Só fica inferior ao nordeste, né? Então, no Sudeste, a gente tem 33% praticamente das cidades, só 33% tem plano municipal de habitação, sendo que dessas, 21%, quase 22%, está articulado com o plano diretor. Um outro dado sobre as condições de moradia é esse outro gráfico que a gente vai apresentar aqui, que é o de proporção de municípios com ocorrência de situações relacionadas à precariedade nas condições de moradia, segundo situações selecionadas por faixa de tamanho da população.
Então, vivendo lá em áreas de favelas, né? A gente tem aí os municípios, né? Proporção de municípios, né? Então, município com até 5.000 habitantes, variando até 500 mil, né? Então, o percentual que foi observado, né? Nesses municípios. Então, a gente observa que nos municípios menores, né? Aqueles municípios de 50 a 100 mil, olha só, foi observado favela em 33% deles, né? Já nos municípios menores, olha só, até 5 mil, foi considerado que somente, né, 3,5% dos municípios apresentavam aí áreas favelizadas, né? Áreas consideradas como favelas, né? E já nos municípios maiores, né, aqueles acima de 100 mil, até 50 mil, quase que 60% deles tinham, né, alguma favela, né? E acima de 500 mil, né, quase que 84%, 83,3% apresentou a área de favela, né? Apresentou favela. Cortiços, né? Que é aquele outro tipo de ocupação que a gente tem, né? Em áreas já consolidadas, né? Então, a gente tem aí, né, uma verificação que nas cidades menores, né, de cidades até 5 mil, 2,1% apresentou, e nas cidades maiores, né, de 100 mil e de 500 mil, a gente teve aí um percentual maior, né, de 33% e 42% dos municípios. Loteamentos irregulares e ou clandestinos, né? Esse é um problema seríssimo, olha só como é que o número aumentou muito, né? Então, esses loteamentos que não são regularizados, autorizados pela prefeitura, não foram, né, aprovados para depois, inclusive, se tornar um bairro, né? A tendência do loteamento, quando ele é uma nova área, ele se torna um novo bairro, né? Quando ele está num bairro e aquele bairro está crescendo, ele pode, então, se incorporar àquele bairro ali, né? Então, a gente observa que, mesmo nos pequenos municípios, né? 5 mil até 10 mil, a gente teve aí quase que a metade desses municípios, né? Apresentando aí loteamentos irregulares, e nos municípios maiores, né? Já começando os 50 mil para cima, 83, 90 e os acima de 500 mil, né, praticamente quase todos apresentaram, né, 97,6% dos municípios apresentaram loteamentos irregulares. A gente sabe que esse número pode ser muito maior, principalmente nas cidades, né, do interior, essas cidades menores, né, geralmente ocorre mesmo devido à falta de fiscalização, de coordenação municipal como um todo, né? Dessas novas áreas que vão sendo expandidas e consolidadas, né? Devido à falta de orientação e tudo mais, né? Mas o que espanta aqui nesse dado é nas cidades maiores, né? Onde tem aí, a gente está falando de loteamentos, né? Então, é uma área grande que foi parcelada, não foi uma consolidação, né, de uma área menor, né? Então, foi parcelado, né, o solo ali, então uma cidade maior tem, né, condições maiores de fiscalizar, de acompanhar e tudo, né? Então, e é um problema grave, né? Ocupações de terreno ou prédios por movimentos de moradia, né? Então, a gente observa que esse tipo também de ocorrência, né, ela, né, que caracteriza aí essas condições precárias de moradia, né, ela ocorre na maior parte das vezes aqui, olha, nas cidades maior que 500 mil habitantes, 74% das cidades. Mais um outro gráfico aqui que traz para a gente uma relação também, um outro dado bastante interessante, que é a de proporção de municípios com a presença de instrumentos de gestão e proporção da população residindo em municípios com presença de instrumentos de gestão, né? Então, isso é bastante importante para a gente compreender esse cenário da gestão, do planejamento e tudo, né? Então, proporção dos municípios, né? Com o plano municipal de habitação, a gente tinha visto esses dados, né? Conselho Municipal de Habitação, que é um outro instrumento importante para esse tipo de política, né? Fundo Municipal e Cadastro de Famílias Interessadas, a gente vai vendo aí, né,
que houve uma certa evolução do ano de 2011 para 2017, né? Que esse infográfico que ele traz para a gente essa evolução, né, o dado está em azul, 2011, e esse que está em vermelho aqui, 2017, né? Então, a gente traz então essa evolução que ocorreu um pouquinho aí, né, dos municípios. No caso do fundo municipal diminuiu, né, o recurso, né, do percentual, né, que a proporção dos municípios com presença, né, então diminuiu o número do município com fundo, né. Isso também é uma informação importante e que a gente tem que considerar. Aqui ele só traz em termos da população, né? Não mais em termos de município, mas população. Então, município com plano municipal de habitação, que assim deveria ser, né, o mais recorrente. A gente acaba que o mais recorrente as ações, né? Mas o planejamento, né, que é dado pelo plano, a gente vê que são os menores índices aí, né? Tanto na proporção dos municípios como na proporção da população, né? E aí vocês vão ver que é uma ferramenta muito importante, vamos estudar isso ao longo do curso, os diversos planos para os sistemas urbanos, inclusive, que a gente vai tratar aqui nessa disciplina. Dando seguimento aqui, então, nessas informações sobre esse contexto da cidade, uma outra coisa que eu gostaria de apresentar aqui com vocês é algumas intervenções e formas de ocupações desordenadas em áreas urbanas, né? Algumas delas, tá? E algumas que estão mais próximas da nossa área de atuação, inclusive. Então, o processo de impermeabilização do solo em bacias hidrográficas, né? Então, a gente tem um solo, né, onde inicialmente, né, originalmente, tem ali, né, uma área que às vezes ela se tornou em um pasto, uma área de pastagem, como está aqui um exemplo, né? Essa é uma bacia que foi ocupada totalmente lá em Belo Horizonte, né? Bacia do Vilarim, né? Do córrego do Vilarim, então lá da região do Vilarim. Então a gente vê, né, como que ela se urbanizou, isso em um pouco mais de 50 anos, né? Foi uma área totalmente alterada, o solo foi totalmente alterado, né? O solo deixou de ser ali, né, um solo com características mais próximas das naturais, né? Mesmo sendo uma área de pastagem, mas isso influencia muito num elemento, né, que é um elemento muito importante, vocês vão tratar aqui bastante no curso, que é a água urbana. E dessa água urbana a gente tem ali a drenagem, né, das águas pluviais, como uma daquelas que mais gera problema, né? Então a gente vê aqui, ó, dentro do rio, né, o rio, a gente tinha o rio aqui, e hoje o rio, né, ele sendo estrangulado por todo esse concreto, né, que aumenta muito o volume de água para esse rio escoar. Então essa achura que tem do lado do rio aqui, né, identifica a área de inundação desse rio. Então, quem sabe o Córrego do Vilarim, em Belo Horizonte, né? Quem conhece, sabe que lá, né, toda vez que tem uma chuva maior e uma chuva mais intensa, tende a ter alagamentos lá em diversos pontos da Avenida Vilarim, que ela vem, né, hora cortando, hora margeando aí o Córrego do Vilarim. E sem querer aprofundar muito nessa questão do impacto, né? No impacto que essa mudança do uso do solo, né? Desse tipo do solo, como a gente tinha aqui na figura anterior, que era um solo, né, com características mais próximas da natural, depois a gente impermeabiliza ele por esse processo da urbanização, né? Então a gente impermeabiliza, concretando, asfaltando, colocando superfícies ali cada vez mais impermeáveis. A gente então vai gerar um impacto nessa água de chuva que precisa ser drenada aqui, que essa outra figura representa bem. Vocês vão estudar muito isso aqui, vão modelar muito essas áreas urbanas aqui para justamente identificar qual chuva que pode causar um impacto aqui
e que esse impacto surta aí no alagamento, né, nessas manchas de inundação que a gente vê aí nesses córregos urbanos. Então, esse gráfico aqui ele acaba também remetendo a essa outra informação aqui, que é justamente essa distinção que eu estou tentando colocar para vocês naquela figura. Então, quando a gente tem um local, né, como está representado aqui, mais próximo das condições naturais, né, o gramado, a vegetação mais próximo da natural, a gente, daquela água que chove, 100% dela, a maior parte dela tende a infiltrar no solo. É o processo, né, de infiltração dessa água. Parte dela vai gerar um escoamento superficial, uma lâmina, né, que pode inclusive chegar a um corpo hídrico, ou ela vai, né, infiltrar em outro ponto, né, mais adiante. E quando a gente tem bastante vegetação, a gente tem também um consumo dessa água, né, que vai ser evaporada. Então, ocorre a evapotranspiração também. Então, isso que a gente chama do balanço hídrico, né, dessa água de chuva para esse ciclo hidrológico aqui. E aí, quando a gente, então, cria a cidade, impermeabiliza, né, pelo processo da urbanização aí, principalmente a urbanização descontrolada, onde a gente não pensa nas consequências e vai concretando, vai diminuindo a área verde, vai diminuindo a área de infiltração. Olha só o que tende a acontecer, né? A gente então tem lá os telhados, que é uma área impermeabilizada, a gente vai ter as vias, né? A gente vai impermeabilizando o solo. Então, daquela água, a gente vai reduzir muito a evapotranspiração, né? Então a gente tem uma quantidade de água menor, porque a gente vai ter também menos plantas ali. E aí a gente vai ter uma água subterrânea também menor, tá vendo? E essa água que a gente então vai incidir nas áreas impermeáveis, nas coberturas, telhados, no asfalto, né? No concreto, tudo isso aí vai gerar então essa água pluvial aqui, ó. Então, antes a gente tinha aí um escoamento, né, da ordem aí de 10%, a gente passa a ter 45%, 50%, quase 50% daquela água, então a gente vai ter que trabalhar nesse escoamento com ele. Então a gente aumenta muito esse volume de água, né, e acaba gerando todo esse impacto aí nos corpos hídricos, porque eles não vão aguentar essa quantidade de água, né, num curto tempo ali, né? E o gráfico anterior ele acaba mostrando um pouco isso para nós também. Então, enquanto a gente tem lá uma área não urbanizada, né, então o que acontece? Esse eixo aqui do gráfico representa a quantidade de água, que é a vazão no tempo, e aqui a gente tem um tempo. Então, choveu 10 minutos, 1.000 milímetros, né? Então a gente gerou lá um volume de água naquela localidade. E aí, quando não é urbanizada, tende, né, esse volume de água todo no tempo, ele não ser todo pronunciado, ele ser maior, né? Então essa vazão de água ser escoada no rio, quando ele chegar nesses canais que a gente tem, esses canais naturais que a gente, né, manteve na cidade ou urbanizou os nossos rios canalizados, retificados e tal, né? Então, quando essa água chega no rio, então, se é numa área não urbanizada, essa água toda que chega no rio, ela chega mais suave, ela não chega com o pico todo, o volume todo de uma vez, como numa área urbanizada. Então, quando a gente tem uma área urbanizada, ela chega toda de uma vez, chega muito rápido, né, na calha do rio, em pouco tempo, né? E aí, quando a gente tem essa condição de ter uma área não urbanizada, uma área que vai filtrar mais água, a gente tende então a chegar com essa água no rio, no canal, de forma mais suave, né? E ela mais distribuída no tempo. Então, vocês vão estudar muito esse hidrograma de chuva, essa vazão, para calcular essa vazão de escoamento, para identificar então pontos de riscos aí, né?
Outros tipos de intervenções, né, típicos aí na área urbana são as ocupações em fundo de vale e várzea, né? E aí essa figura aqui a gente tem uma representação bem importante do que isso pode representar. É o seguinte, o rio, canal natural, ele tem uma área natural de inundação, em função lá da sua várzea, né, que está no seu entorno. Então, ele inunda naturalmente, então até a calha principal, né, é onde funciona aí, né, naquele período onde não está chovendo e tal. Quando começa a chover muito, ele tem a várzea, essa área onde vai, então, ser ocupada com a água excedente que caiu ali, né, incidiu na bacia e tal, né. E aí, o que está acontecendo? A gente, então, vai ocupando cada vez mais próximo da calha do rio, principalmente nessa área de várzea, né? Nessa área de inundação natural. Então, nós fomos ocupando ela e ela acaba se tornando uma área, então, de risco, né? Então, essas casas no entorno dos rios, né? São casas, edificações que estão em área de risco. Por quê? Porque ele está numa área de várzea, onde ele tem uma tendência a essa área ela ficar inundada, mesmo nas condições onde a gente não tinha uma bacia urbanizada, né? A gente tinha uma bacia já mais preservada, com vegetação, então escoava menos água, ainda assim cria-se, né, uma área de várzea, uma área natural de inundação nessa várzea. E ainda mais quando a gente começa a retirar toda essa vegetação que tem no entorno, que segurava essa água, né? E aí ela vai escoar mais rápido e vai, inclusive, aumentar essa área de inundação. Então, tende a aumentar, inclusive, essa área de inundação. A gente, além de ocupar, né, cada vez mais próximo do rio, a calha do rio altera, né, tem todo o impacto na calha do rio, e aí, inclusive, a gente aumenta essa área de inundação, porque a gente está, né, cada vez mais caminhando essa água, né, para esse canal. Essa outra figura também traz uma representação interessante para a gente dessas ocupações em várzeas e alterações do regime de escoamento da água, né, com retificações em canais urbanos. Então, a primeira a figura de cima, né, traz para a gente aqui, ó, a várzea, né, dá espaço para o rio encher, esvaziar e se mover. Então, numa condição natural aqui, olha, né, esses meandros que o rio tem, né, eles vão encher em função do volume de água que cair, né? Então, vai aumentar, e aí a várzea, que é essa área, né, que a gente tem no entorno, que a gente preserva ela depois no Código Florestal, vocês vão ver lá, né, na hora de fazer o planejamento urbano, essas áreas de preservação permanente, né? Tá aí a função de preservar essa faixa que a gente tem no entorno do rio. E aí depois ela esvazia novamente, né, como a gente está vendo aqui. E aí quando a gente começa, então, além de ocupar, né, a gente primeiro retifica, inclusive, o rio, né, para poder aproveitar melhor a área, né, porque ele em meandros assim a gente não aproveita tão bem, né, quanto a gente retifica também no sentido para poder escoar água mais rápido. Esse era uma forma, né, que se fazia muito, né, anteriormente, né, os tipos de retificação de canais, né, com essa finalidade para aumentar, inclusive, a velocidade de escoamento. E aí a gente vê toda essa tragédia que ocorre no entorno, né, quando ocorre inundação. Outros tipos de intervenções aqui nesse elemento tão importante que é os rios urbanos, né? Destaco, os rios não fazem parte do sistema nossos urbanos como sistema de saneamento e dentro do saneamento o sistema de drenagem. Ele acaba servindo para receber tudo que a gente não quer, né, quer limpar da cidade, né? Inclusive a gente vai cada vez mais ocupando dentro do rio, como vocês estão vendo aqui nas figuras aqui, né? Além de jogar esgoto, jogar resíduos, né? Nós vamos ocupando nesse elemento tão importante que tem nas nossas cidades. Um outro tipo de ocupação que eu queria chamar a atenção também, que é a ocupação em costas, né?
são áreas aí susceptíveis a deslizamentos, né, em função do tipo de solo, né, do tipo de vegetação, e aí o Código Florestal traz aí toda uma determinação para não ocupação dessas áreas, né, em áreas aí superiores, né, a 45 graus de inclinação. Então, essas ocupações nessas rampas, a partir de 45 graus, já estão já irregulares do ponto de vista do cumprimento ao Código Florestal. E são áreas que não têm estabilidade, vocês vão estudar isso na geotecnia, né? Muitas vezes para manter de forma segura, né, uma edificação, né, e ainda mais uma habitação. Né? Algumas consequências desse modelo de urbanização que eu queria destacar, que são, né, as desigualdades e carências urbanas, né? Então aí a gente acaba tornando a cidade, né, excludente, né? Aí do ponto de vista, por exemplo, a gente está vendo aqui na figura da acessibilidade, né, para aquelas pessoas que têm necessidades aí especiais para mobilidade, para deslocamento, o próprio, né, o sistema de transporte nosso, ele acaba tornando a cidade excludente também, né? A gente acaba também em função do tipo de ocupação da cidade, né, morando mais distante dos locais de trabalho, né, na periferia, o tipo de transporte não sendo adequado para a quantidade de população também. Aí tem todo, né, um sistema de logística, de mobilidade, que vocês vão, né, estudar isso nas disciplinas, né, específicas aqui do curso voltado à mobilidade urbana, que é um outro foco, né, importante do curso, sistema de transporte e mobilidade, né? Então a cidade acaba se tornando excludente em função também disso, né? A ilegalidade e precariedade urbana, então, que vai desde o abandono do patrimônio, né? Como a gente está vendo nas figuras aqui, subutilização de estruturas existentes e a degradação ambiental. Então, a gente vai tornando áreas, locais, alguns locais na área urbana, precários, né? Locais onde vão se deteriorando, inclusive locais onde um dia já teve alguma indústria, e aí isso pode estar relacionado até questão com a degradação ambiental, uma área que pode ser contaminada, né? Então, esse tipo de urbanização nosso descontrolado e que às vezes não dá atenção para esses locais, ele acaba, né, gerando, né, essas consequências, né? Locais aí onde se torna, né, alvo de ilegalidade e da precariedade. Outras consequências, como as desigualdades socioespaciais e degradação ambiental, né? Isso a gente está cansado de ver aí, né? Essa gentrificação, né, das cidades, né? Então, essa situação de ter os espaços, né, melhores, os espaços, alguns espaços aí para, né, o poder aquisitivo, né, e aí empurrando cada vez mais, né, aqueles que têm um poder aquisitivo menor para as piores áreas não urbanizadas, né, e aí gerando inclusive a questão da própria degradação ambiental, porque essas áreas também periféricas, elas não conseguem ter um processo de urbanização como, por exemplo, um esgotamento sanitário, um saneamento adequado, e ela acaba se degradando, né? A pobreza, então, ela acaba, né, nesse sentido, sofrendo duplamente, né? Ela é obrigada a viver num ambiente aí onde não tem condições de ser urbanizado. Não é que essa situação, né, a falta de urbanização vai trazer, então, para nós esse problema social e ambiental grave, né? Dessas condições de desigualdades socioespaciais aí nas nossas cidades. Outras consequências desse modelo nosso de urbanização descontrolada, né, que gera, então, a situação pior de todas, né, que são as perdas de vidas, que são consequências aí de ocupações em áreas de risco, como eu já vinha falando anteriormente, né,
em torno de rios, em rampas aí, em áreas de deslizamentos, né? Então a gente vê algumas fotos de algumas tragédias que já ocorreram em função dessa condição nossa de ocupação. Nós vamos então trazer um outro ponto aqui, que é sobre a política pública orientadora. Então, só fazer um destaque rapidamente. Então, diante disso tudo que a gente viu, o que a gente tem como orientação, né? Então, são desafios aí que a gente tem para a função social da propriedade, a gestão democrática e direito à cidade. É isso, né, que a política pública orientadora vai propor, né, essa função social da propriedade. Então, a propriedade ela tem que atender, né, uma questão maior, não é somente o seu interesse, é o interesse social, né, ali da propriedade, né, o seu interesse representando a propriedade, a gestão democrática da cidade, participando, né, todos os usuários, né, da cidade, e o direito a essa cidade a todos, né, tentando minimizar e reduzir as exclusões em função do tipo de urbanização que a gente vai tendo nas cidades. Então, como resultado aí de uma reforma urbana, né, que consolidou na Constituição Federal de 88, gerou lá no capítulo da política urbana esse artigo aqui, 182, que fala, né, que a política de desenvolvimento urbano é executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, já deixou claro, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então, a cidade também tem que ter essa função social, né? Ela tem que pensar, né, nessa condição social, numa condição de atender a todos. E aí, dentre, né, esses elementos aí para garantir, né, o pleno desenvolvimento e o bem-estar seus habitantes, ele coloca então como elementos para isso a realização, né, elaboração e depois em prática o plano diretor para cidades acima de 20 mil habitantes, a questão da função social da propriedade, que eu tinha falado anteriormente, né? A sociedade, a propriedade tem que atender às normas urbanísticas, né? O que tem o seu entorno, né? A indenização de desapropriações de imóveis urbanos, quando assim necessários, né? E regulação de imóveis ociosos e a especulação. Isso são questões muito problemáticas, né, nas nossas cidades e que já vem sendo orientado lá na Constituição Federal, né? Um outro artigo importante também que ela traz é que aquele que possuir como usuário urbano até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando aí para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano rural, que é a questão da posse do terreno, do uso campeão, né, da área daquele terreno ali, que é uma outra informação importante também da Constituição Federal em relação a essa política urbanística. E aí, o que traz como regulamento, então, da Constituição, né, mais importante? Então, vou destacar aqui só o carro-chefe, vamos dizer assim, que é o Estatuto da Cidade, que é essa lei federal 10.257, que depois, né, de 13 anos depois, né, da Constituição de 88, foi então aprovada. Então levou 13 anos para aprovar então esse regulamento desses artigos, né, dos 182 e 183, que eu falei anteriormente, para regular então o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar e dos cidadãos, né, bem como do equilíbrio ambiental. E aí traz como objetivo, né, essa lei de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Então isso é muito importante, a gente pensar na função social da cidade
e da propriedade. Não é só da propriedade, né? A cidade também ela tem que ter essa função social, ela tem que atender os diferentes de forma diferente, ela tem que incluir, tem que reduzir as desigualdades, né? Isso está em todas as diretrizes aqui, dentre elas, dessas 19, vou destacar aqui essa primeira, que é a garantia do direito à cidade sustentável. A gente trabalha muito com esse termo cidade sustentável, e não é uma coisa nova, olha só, desde 2001 já vem trazendo numa lei essa necessidade de garantir um direito a todos que vivem na cidade de ser uma cidade mais sustentável. Então, que é entendido, olha só, como cidade sustentável, como direito à terra urbana, então todo mundo tem o direito a ter uma terra urbana, ter um espaço, né? A moradia, ao saneamento, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer para as presentes e futuras gerações. Então, excluindo essa questão socioeconômica, né, que vai ali do trabalho, lazer, e quando fala também desses serviços públicos, então ali está incluído outros serviços, por exemplo, como educação, saúde, né, lazer, mas aqueles anteriores, olha só, moradia, saneamento, infraestrutura e transporte, isso vocês vão estar trabalhando na engenharia urbana. Aqui nessa disciplina, especificamente na questão do saneamento e nessa infraestrutura e transporte. Então, a gente vai observar aqui nesse primeiro momento que os sistemas urbanos que nós vamos trabalhar nessa disciplina, eles compõem aqui na essência, né, do que seria uma cidade sustentável. Então, a gente tem que começar por esse básico, que é essa infraestrutura urbana, né, do saneamento, do transporte, da energia, da comunicação. Então, passa por aí, passando pela moradia, né, o ordenamento urbano, territorial, e aí seguindo para as questões, né, de ordem econômica e social, né? Ele fala da gestão democrática, né, que a gente tinha falado, que é a inclusão de todos aí no processo participativo da cidade. Fala da ordenação e controle do uso do solo e planejamento do desenvolvimento da distribuição espacial das atividades econômicas. Esse é um ponto que a gente vai tratar mais à frente, inclusive aqui na disciplina, que é para poder entender um pouco desse uso e ocupação do solo. Então, a gente tem uma diretriz, né, que sai do plano diretor, que vem trazer, então, esse zoneamento do solo urbano, né? Esse zoneamento territorial, então, as áreas, né, que eu posso consolidar com uma determinada atividade, quanto que eu posso ocupar daquele solo, eu posso, né, edificar, verticalizar nele, não posso, quanto que eu posso. Então, esse uso e ocupação, qual é o uso eu posso fazer dele e qual que é a ocupação que eu posso ter naquele espaço, né? Então, a gente vai ver isso mais especificamente, inclusive à frente aqui na disciplina, né? Outros elementos aqui voltados à proteção, preservação e recuperação do meio, manter padrões de consumo e bens e serviços aí, e de expansão urbana. Esse é um ponto muito importante, né? Compatíveis com os limites de sustentabilidade ambiental, social e econômico do município e do território de influência. Então, vamos crescer o município, mas a gente tem que pensar, tem dinheiro, tá, o empresário vai bancar, mas depois a gente vai ter sustentabilidade ambiental para aquele novo bairro. Então, temos água para atender lá, aquela nova geração de resíduo, de água pluvial, tem condições da gente suportar aquilo? Uma questão social. Depois, como que a gente vai manter ali o transporte? Não está muito distante? Quem vai morar naquele local para fazer esse transporte, né? Naquele local vai ser possível ter um posto de saúde? E por aí vai, né? Então, a gente tem que pensar em outros elementos, não somente na questão da infraestrutura, né, para poder pensarmos, então, nessas expansões urbanas, nesse crescimento da cidade. Ainda sobre o Estatuto da Cidade, né, então, dos seus principais instrumentos, a gente tem lá os planos nacionais, o planejamento das regiões metropolitanas, o planejamento municipal, institutos aí de tributários e financeiros. Então,
né, que vai trazer as cobranças, vai possibilitar essas tarifas, taxas, né, para a área de tributos, né, os institutos jurídicos e políticos, e o estudo prévio de impacto ambiental e o estudo prévio de impacto da vizinhança. Desse último nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas desses do planejamento municipal, eu queria destacar aqui algum deles. Ó. Primeiro, desses instrumentos, é o Plano Diretor Municipal. É o principal instrumento para o desenvolvimento urbano do município, né? E aí incluindo nesse plano diretor municipal a área rural também, né? E a gente, né, denomina muitas vezes ele só para a área urbanizada, a sede, mas esquece da área rural. Então é um plano que tem que abranger o máximo possível, e aí vamos trazer nesse plano, que vai se tornar uma lei, as diretrizes. Mais à frente vocês vão trabalhar muito com isso. Nesse primeiro momento eu queria destacá-lo aqui só com, né, essa ferramenta. A disciplina do parcelamento e do uso da ocupação do solo, como eu tinha falado antes, o zoneamento ambiental, né, então a cidade ela ter também esse reconhecimento de áreas ambientais, então uma área de manancial, uma área de vegetação, uma área de remanescente florestal, né, uma área preservada. Então, todo esse reconhecimento, áreas que podem ser ocupadas, não podem, né, em função dessa questão social, né, ou dessa questão ambiental, devido à função ambiental, né? O plano plurianual, que vai estar trazendo aí as diretrizes, né, do planejamento urbano, planejamento municipal como um todo, né, diretrizes orçamentárias, né, gestão orçamentária e participativa, planos, programas, projetos setoriais, plano de desenvolvimento econômico e social. Esse aqui quase que ninguém faz, né? Plano de desenvolvimento econômico e social nos municípios. Em relação aqui, ó, aos institutos jurídicos e políticos, só destacar alguns deles aqui, ó, por exemplo, como tombamento de imóveis, instituição de zonas especiais de interesse social. Então, dentro da área urbana, a gente pode ter uma área que ainda não foi urbanizada, e aí a gente chama ela de área de interesse social, que precisa então ser urbanizada, ou é uma área de risco por deslizamento, a gente pode enquadrá-la assim. Parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Então, a gente vai ter lá um capítulo na lei de usurpação do solo, ou podemos ter uma lei específica que vai falar sobre o parcelamento do solo, que vai trazer essas regras de loteamento, essas regras para a gente, né, poder ocupar aí, e parcelar esse solo, verticalizar inclusive, né? As operações urbanas consociadas, que seriam as parcerias, né? E regularização fundiária, né? Que é um problema sério que a gente tem nas cidades, né, da nossa região e muitas outras, né, onde, né, essa regularização fundiária não foi efetivada formalmente. Trazendo aqui alguns dados, então, sobre o panorama dos planos diretores municipais. Então, esse gráfico traz para a gente, olha só, o percentual de municípios total com até 20 mil e com mais de 20 mil habitantes, tá, por situação do plano diretor no Brasil, em 2005 e 2015. Então, na legenda aqui embaixo, ele traz para a gente aqui as indicações, né, com plano, elaborando plano e sem plano, tá? Então, a gente observa que do total dos municípios, né, que é o total dos municípios de 2005 a 2015, então daqui de 5.570 municípios, né, 50%, ou seja, 2.786 municípios do país possuíam o plano diretor municipal, né? Então, aqui, olha, 50% possuía o plano, 12,4% estava elaborando e 37,6% sem plano, né? Lembrando que tem incluso aqui gente que não precisa, né? Abaixo de 20 mil, né? Não significa que não deva fazer, né? Até 20 mil habitantes aqui, ó. Então esse dado é um dado interessante, onde que ele fala que 32% dos municípios em 2015, né, que no período mais recente nosso, nós
não avaliando aqui a questão temporal, mas já avaliando uma questão mais próxima aqui da nossa realidade, né, em 2015, 32% desses municípios tinha plano municipal, e sendo que eles não são obrigatórios a ter, com algumas exceções de municípios aí que estão em áreas de interesses turísticos e tal, né? Umas áreas de interesse estratégico aí precisa, mas não chega a ser esse percentual de municípios, né? 32%. Então, muitos entendem que é uma necessidade, então, é obrigado? Não, mas devo ter? Sim, porque ele é um instrumento para te ajudar no planejamento municipal, né? E ele é um instrumento que vai garantir a continuidade do trabalho, né? Entra uma gestão, sai, entra outra, e aí aquele planejamento urbano vai dando sequência, né? Não vai começando tudo do zero. E aí, completando aqui o gráfico, né, a gente tem para aquelas cidades com mais de 20 mil que são obrigatórias a ter, né? E aí, aproximadamente 10%, quase 11% das cidades, né, com mais de 20 mil, ainda não tinham plano, né? Algumas, em torno da metade, né? 5,3% estava elaborando, né? Mas aí a gente tinha ainda boa parcela, né? 10%, 188 municípios sem plano, né? E lembrando, né, que a gente tem a lei desde 2001, foi prorrogado os prazos e tal, mas muito tempo, né, sem o plano. E como que passou, né, sem esse plano? E assim, tem um outro detalhe, né, mais à frente a gente debate isso, vocês vão debater isso exaustivamente, né? O problema de tudo, às vezes, não é a falta do plano, né? Como nesse caso aqui, 90% tinha um plano em 2015, né? O problema, às vezes, é que esse plano não está atualizado ou revisado, que é exigido ter essa revisão, e o problema, às vezes, maior é que ele não está sendo respeitado pela política pública, né? Pela gestão pública. Então, é criada aí ações públicas que não observam as diretrizes do plano. Então, o plano, muitas vezes, ele é esquecido pelos gestores na hora de fazer o seu planejamento da gestão municipal. Mais um outro dado interessante aqui sobre essa questão do planejamento são os instrumentos, né, que a gente tem existente na forma de legislação específica ou como parte integrante dos planos diretores de drenagem, plano diretor municipal. Então, olha que interessante. Então, municípios com pelo menos um instrumento, né? A gente tem lá para o ano de 2013, 2014, a gente tem a legenda aqui, né? 2013, 2015, na verdade. Então, com pelo menos um instrumento, lá em 2015, 94% falou que tinha pelo menos um. E aí os principais instrumentos são esses. Lei de perímetro urbano, a maioria tinha, né? Em torno de 88%. Código de obras, 66%. Legislação sobre parcelamento do solo, loteamento, né? Legislação sobre zoneamento e usocupação, 58%. Então, uma parcela muito grande não tem, né, esse conjunto de legislação aqui que é muito importante para o município, né? Perímetro, parcelamento, regras para, né, o zoneamento, o que pode ser instalado, né? Então, aqui, ó, legislação específica que fala de área de interesse social, 50% só apenas tinha, né? Então, mostra aí uma necessidade. Muitas vezes esses instrumentos, como eu falei, eles estão desatualizados, né? Código de obras, inclusive, é um daqueles que a gente vê quando o município tem, muito antigo, né? E precisa de uma revisão, porque a cidade vai, né, ela vai se transformando. Um outro instrumento que, olha, que eu destaco para vocês, que é um instrumento que eu acho que a engenharia urbana vai ser muito capacitada para desenvolver ele, é a legislação sobre o estudo de impacto à vizinhança. Então, poucos profissionais são capacitados para pensar nesse estudo, porque ele envolve a ocupação daquele espaço por uma atividade
ou por né, um bairro, um novo bairro, através de um loteamento, que tem que avaliar não somente a questão ambiental, mas tem que avaliar os impactos que causa no seu entorno, né? E aí impactos na questão social, né? E aí envolve a questão dos serviços públicos que tem no entorno, envolve a questão, né, das infraestruturas, a questão da mobilidade, do trânsito. Então, são elementos que vocês vão estudar aqui com bastante conteúdo no curso de engenharia urbana. Então, é um instrumento, poucos municípios, né, desenvolvem, nós estamos vendo aqui, né, 34% dos municípios tinham, né, alguma legislação colocando um estudo de impacto de vizinhança, e aí eu falo mais. A gente tinha lá no município, em Ouro Branco, quando eu secretariei lá, né, e a gente tinha na legislação o estudo de impacto, mas ele não estava regulamentado, ele não estava detalhado como deveria ser implementado nas políticas do município, né? Por exemplo, na questão do parcelamento de um novo bairro e tal, e aí a gente teve que implementar isso. Então a lei já tinha mais de 15 anos e nunca tinha sido usado, né? Estava na lei, mas nunca tinha sido usado, porque nunca tinha sido regulamentado, detalhado, né? E depois avaliado, né? Por um profissional que tinha condição de avaliar, né? Então, isso não significa que ter a legislação, inclusive, está sendo utilizado, que é o pior, né? Que é o problema. O pior problema, talvez, aí. A existência de outros instrumentos, né, que está aqui nesse outro gráfico, né? Então, percentual de município com outros instrumentos, olha, com pelo menos um instrumento, 55%, né? Legislação sobre zoneamento ambiental, né? O estudo de impacto ambiental, legislação sobre tombamento, legislação sobre regularização fundiária, que olha, isso também é muito baixo esse dado, né? 26% apenas, né? Direito de superfície, então várias, né? Unidade de conservação, né? Então pode ser uma unidade de conservação ambiental no município. Então são, né, números assim muito baixos, e mesmo tendo isso, como estou falando, não significa que ele está sendo implementado, utilizado da forma mais adequada e correta, né? E aí, para a gente encerrar, eu gostaria de trazer aqui uma abordagem, então, para a gente, né, iniciar essa forma de cidade, né, como o mundo todo vem buscando hoje, né, que é uma cidade mais sustentável, né? E aí a gente, dessa palavra sustentável, né, a gente remete ali a pelo menos três aspectos, né, ou três dimensões que a gente tem sempre que colocar na balança para tomar uma decisão. Né? E aí a gente tem lá o aspecto ambiental, né? Então tem que ser ambientalmente correta, social, o aspecto social remete à questão do socialmente justo, e o aspecto ou dimensão econômica, tem que ter uma viabilidade econômica, né? E tem que atender ali os interesses econômicos da sociedade, não de alguns em detrimento da maioria, né? Pelo contrário, né? Quando a gente fala de viabilidade econômica para a coletividade. E isso, então, a gente vê, né, de forma, essas dimensões de forma conjunta, né, elas sobrepostas, né, e elas sendo, né, disciplinares uma com as outras, tendo, então, essa conectividade mesmo, né, dessa análise. Então, a gente não vai analisar o ponto ambiental isolado do social e econômico, então tem que buscar, então, essa análise conjunta aí, para esses três pilares, essas três dimensões. Trazendo alguns exemplos do que seria, né, no âmbito, por exemplo, né, do socialmente justo, a gente pensa, então, na redução da pobreza, igualdade de gênero, promoção da paz, geração de emprego e renda,
né, segurança alimentar, educação inclusiva. Já na questão economicamente viável, a gente coloca lá o acesso à energia, uma agricultura sustentável, crescimento econômico sustentável, infraestrutura resiliente, né, que resista aí todas as intempéries do tempo, mas também que resista aí a questões né, de crescimento da cidade tudo, e nesse sentido também. Industrialização, inclusive, fomenta a inovação. No caso do ambientalmente correto, né, alguns indicativos seriam disponibilidade de água e saneamento, né, que é um direito humano, né, é reconhecido, né, o acesso ou a disponibilidade de água, né, e o saneamento, que seria o esgotamento sanitário, né, para todas as pessoas. É um direito humano reconhecido, né, desde 2010 pela ONU. Outros exemplos aqui, padrão, né, de produção de consumo sustentável, combate às mudanças climáticas, né, uso sustentável dos recursos marinhos e outros, gerir os recursos florestais de forma, né, adequada, combater a desertificação, então alguns deles, né, que a gente traz aqui como exemplo. E aí hoje em dia, né, para a gente falar em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, inclusive no âmbito das cidades, né, a gente tem como uma principal referência, orientação, que é reconhecida, inclusive, por todos os países signatários da ONU, né, assinada em 2015, essa nova agenda de desenvolvimento sustentável, então, que se chama Agenda 2030, que ela abarca, então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17 que estão representados aqui nessa figura, né? Cada um com uma temática, desmembrando ali aquela questão social, ambiental e econômica, onde então eles colocam, né, com essas dimensões que seriam, né, o chamado aqui contra a pobreza, para a proteção do planeta e para garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Então, a gente tem lá objetivos voltados, por exemplo, à erradicação da pobreza, como objetivo 1, dentro dele tem várias metas. O objetivo 3, por exemplo, que é boa saúde e bem-estar, também tem várias metas ali. O objetivo 4, que é educação de qualidade, o 6, que é água limpa e esgotamento, e o objetivo 11, que eu queria destacar aqui nesse momento, de forma bem ligeira, né, é o objetivo que vai tratar, então, de cidades e comunidades sustentáveis. Mas antes de trazer uma informação mais específica desse objetivo, só queria lembrar que essa agenda, então, é uma renovação do compromisso de de toda a humanidade, né, pactuada nesse acordo, né, nesses acordos internacionais que é desenvolvido no âmbito da ONU, de continuidade, então, daquela Agenda 21 que a gente tinha para o desenvolvimento sustentável, né? A agenda, o que a gente tinha lá, os ODMs, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, aquela Agenda 21 se tornou, então, uma Agenda 2030, que significa que do ano 2015 ao do ano 2030, a gente, então, vai estar desenvolvendo esses objetivos com várias metas aqui, né? De forma aí a orientar então, a humanidade nesse sentido. Destacando, então, o objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, a gente tem lá como, então, o intuito dele, tornar as cidades e assentamentos humanos, inclusive, seguros, resilientes e sustentáveis. Dentre as metas que tem nesse objetivo, então, para tornar as cidades e comunidades mais sustentáveis e resilientes, a gente tem essa primeira meta aqui, que é a meta 11.1, que fala, olha, até 2030 garantir o acesso de todos à moradia digna, adequada e a preço acessível, aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos precários de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de Habitação, com especial atenção para os grupos em situação de vulnerabilidade. Então, muito do que a gente tinha falado antes, né? E aí, cada meta dessa tem que ser acompanhada, a evolução dela, né? E aí, a gente usa para isso um indicador. O indicador, no caso dessa meta, é este aqui, ó, que é a proporção da população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos informais
ou domicílios inadequados. Então, a gente vê aqui no gráfico, né, uma representação da população, né, um percentual dessa população nos estados brasileiros, né, e deixa eu ver se a gente tem aqui, ó, no caso do Brasil, né, então a gente tem uma média nacional em torno de 41%, 42%, que é a média nacional, são dados do ano 2010, né, baseado no censo. Então, vivendo aí nessa condição, né, de assentamentos precários, né, no Brasil. Então, 40% da população. Nós vemos estados, né, Minas Gerais, que tem, né, a gente pegando Minas Gerais aqui, nosso estado, tem em torno de 24%, né, menos de 25% aí, vivendo nessas condições. Estados aí, né, com poder aquisitivo maior também, como São Paulo, também com valor próximo. Estados, né, onde a gente tem um desenvolvimento econômico pior, né, com condições econômicas mais inferiores aí, né, o norte do país, com Rondônia, Acre, Amazonas, né, concentrando em mais de 70%, né, chegando, né, em alguns estados como o Amapá, né, quase que 88% mais que 88% da população, né, vivendo em moradia em um assentamento precário, né, em assentamentos precários ou domicílios inadequados, né? Então, esse é o panorama, né, que a meta, então, visa melhorar, né? Outras metas que trazem também nesse objetivo, que muito relacionado aqui, né, às ações do curso, seria essa meta aqui, 11.3, que aumenta a urbanização inclusiva e sustentável, aprimorar as capacidades para o planejamento, para o controle social e para a gestão participativa integrada e sustentável, né? Então, uma outra meta que tem muito a ver com as ações. A outra, né, que seria essa 11.6, que é reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, melhorando os índices de qualidade do ar e gestão dos resíduos sólidos, né? Garantir que todas as cidades com acima de 500 mil tenham implementado sistema de monitoramento de qualidade do ar e dos planos de resíduos sólidos. Então, essa questão dos resíduos sólidos, inclusive, vocês, né, tem disciplina específica aqui no curso para tratar dessa questão. Mais uma outra meta, que seria apoiar os países menos desenvolvidos, né, por meio de assistência e técnica e financeira. Uma outra orientação internacional também bastante importante, que vou trazer aqui de forma bem sucinta, que é a nova agenda urbana, né? Essa nova agenda urbana aí, ela é um documento onde os países também confederados na ONU assinaram em 2016, nessa conferência da ONU voltada à adaptação e desenvolvimento urbano sustentável, onde trazem um compromisso para urbanização sustentável. Então, a palavra mais importante para a urbanização, para as cidades que a gente tem, né, orientada por esse principal documento, essa orientação que a gente tem, né, da nova agenda urbana, é isso, é buscar uma urbanização sustentável. E aí, para isso, ela coloca lá esses pilares, esses 5 pilares para ações, né, que é desenvolver política nacional urbana, legislação urbana, planejamento e desenho urbano, financiamento urbano e implementação local. Não vou ler todas essas diretrizes aqui, né, mas elas colocam, né, questões que vão aí desde a promoção de eficiência energética, de melhorar a questão de proteção ambiental, crescimento sustentável, melhorar a condição de transporte, saneamento, todas essas, né, essas diretrizes, inclusive, que a gente já vê em muitas legislações e normativas brasileiras, mas traz essa consolidação. Uma outra orientação bastante interessante para a gente compreender o que estaria, né, estaria nesse conjunto de elementos de uma cidade sustentável, pode também ser indicado aqui por essa orientação dessa ABNT, que é a ABNT aqui, ISO 37120 de 2017, que fala aí de indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, né, de desenvolvimento sustentável. Então, ele traz aí 17 temas, né, que vão de economia, energia, ambiente, né, planejamento urbano, águas residuárias,
habitação ali com alojamento, segurança. Isso tudo, então, a gente entenderia como todos esses elementos, né, para a gente entender uma cidade mais sustentável, né? Então, são temas onde cada tema desse tem indicadores ali para nos informar, né, que nível a gente está cada um desses temas, para então avaliarmos qual que é o grau de sustentabilidade das cidades. Vou deixar aqui por último, então, esse diagrama, né, um diagrama que a gente apresenta, o que seria uma cidade sustentável, e sem detalhar muito por hora ele, em outros momentos aqui do curso nós vamos voltar nesse diagrama, mas eu queria apresentar primeiro aqui, então, que na minha compreensão, né, de planejamento urbano, de sistemas urbanos, né, nesse âmbito mais específico, né, ambiental, urbanismo, eu enxergo, né, basicamente a cidade sustentável ela sendo provida aí dos seus sistemas urbanos e das suas políticas urbanas. E nesses dois, a gente vai, então, desmembrar, né, vários elementos, como, por exemplo, no caso dos sistemas urbanos, né, quais seriam esses sistemas? Né? O sistema viário, o sistema de saneamento, energia, comunicação, estrutura. Então, isso é o básico para a gente, então, pensar numa cidade, né, que seja inclusiva, que seja ambientalmente correta, sustentável do ponto de vista econômico, né? E esses dois elementos, sistemas urbanos e políticas urbanas, têm que ser compreendidos do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, né? Onde a gente então pensa aí na questão aí daquelas três dimensões, né? Não vou detalhar aqui esses elementos agora. E uma outra questão importante para isso, para esses dois elementos funcionarem, os sistemas urbanos e as políticas urbanas. Então, políticas urbanas, como a gente começou a falar, né, dessas orientações que a gente tem com o plano diretor, lei de zoneamento, mobilidade, os planos municipais de saneamento, de drenagem, né, todo esse planejamento que a gente faz para poder conduzir de forma sustentável a cidade, né? Então, isso tem que estar diretamente relacionado com a sociedade, né? A gente não pode isolar a sociedade dessa gestão, inclusive colaborativa, e tem que ser uma gestão integrada dessas coisas, né? Então, os setores não podem ser isolados, né? O setor do transporte, não conversar com o setor do saneamento, de energia, né? O pessoal da saúde, a gente está vendo cada vez mais aí com essa pandemia a necessidade, né, dos outros setores estar todos integrados com a saúde, né? Saúde nesses outros setores também. Quando a gente fala em gestão colaborativa, né, ter a participação direta da sociedade, os órgãos de controle, por exemplo, os conselhos funcionando. Então, essa junção da infraestrutura, dos serviços providos aqui dos sistemas urbanos, nós vamos ver aqui na disciplina, juntamente com as suas políticas urbanas funcionando dessa forma, né, como a gente está colocando, sustentável e incluindo a sociedade, é um primeiro, uma luz, vamos dizer assim, para uma cidade mais sustentável na realidade que a gente tem, né, vivido aqui. Tá certo, pessoal? Então, como atividade dessa aula, né, eu apresento aqui uma síntese, para vocês apresentar uma síntese dessa unidade, uma relação, né, presente na síntese dessa unidade, uma relação dos pontos em destaque dessa aula com a cidade que você vive. Como? Se trazer lá, a gente falou de formações demográficas, né, de ocupação urbana, rural, como que está isso na sua cidade? O processo de desenvolvimento urbano da sua cidade, como que ele é desenvolvido, como que ele está sendo desenvolvido, como ele foi desenvolvido, existe áreas de expansão urbana, consolidação, vazios, né? Tem um planejamento urbano pensando nisso? Existe na sua cidade algumas iniciativas de cidades sustentáveis, como eu tinha colocado aqui anteriormente, né? Existe algum projeto lá para energia limpa, para transporte de mobilidade ativa,
para coleta seletiva, para a integração dos serviços públicos de forma online para acessibilidade da população e tal. Então, essas coisas todas que a gente viu na aula, tente buscar algumas mais importantes na realidade da sociedade e coloque aí nessa síntese de uma página, tá? Para essa aula. Apresenta aqui algumas referências bibliográficas, né? Utilizadas aqui na aula, se você quiser aprofundar em algum desses textos. E lembrando que a gente tem uma biblioteca do curso, né? É uma biblioteca digital, que a gente disponibiliza alguns arquivos no Google Drive dessa disciplina, então está o link dela aqui. Então tem várias pastas lá, de acordo com o tema, né, que a gente está tratando aqui na disciplina, e aí vocês também podem acessar alguns desses documentos nessa biblioteca que a gente compartilha com os alunos da disciplina, ok? No mais é isso, desejo a todos aí bons estudos e nos vemos em breve.